Você já se sentiu sozinha? Mesmo cercada de pessoas, mesmo quando aparentemente tudo estava certo na sua vida? Hoje eu quero falar sobre essa solidão silenciosa que tantas mulheres carregam. Uma solidão que não vem da falta de companhia, mas de algo mais profundo. Eu sou Eridiane Américo e esse é o nosso podcast, Filha da Mãe. Filha da Mãe, podcast. Hoje eu quero dar voz a muito daquilo que você sente. Eu tenho certeza que eu estou falando por várias mulheres. Eu falo por mim, eu falo por você, eu falo para alguém que você conhece também. Hoje esse podcast ele vai realmente servir ao propósito que ele foi criado, que é para trazer para você exatamente aquilo que você sente, gostaria de falar, gostaria de saber identificar e que às vezes até sabe, mas não tem com quem falar. Às vezes não consegue achar aquele acolhimento que você esperava, uma escuta sem expectativa, sem julgamento, sem achismo. Então, coragem, que até para ouvir a gente precisa de coragem. Então hoje eu quero conversar sobre essa solidão invisível. Essa solidão que não se resolve com companhia, que não se cura com distrações, que não depende do outro, mas que nasce dentro de nós. Se você já sentiu isso, respira fundo agora, porque esse episódio é um convite para olharmos para dentro, juntas para essa sensação e entendermos de onde ela vem e como podemos transformá-la. Esse tipo de solidão me acompanhou a vida inteira e de vez em quando ela me visita. Quando eu sentia isso, há muito tempo atrás, ou até pouco tempo atrás, eu não sabia o que era, eu achava que eu estava deprimida, carente, que eu estava precisando de algo. Então eu buscava distrair, comprar alguma coisa, sair para beber, bebia até em casa, assistia alguma coisa. Eu buscava alguma resposta, sinal divino. Fazia oração, acendia vela, acendia incenso, tomava um banho de sal grosso, um banho de canela, um banho revigorante. E nada resolvia aquele vazio que existia dentro de mim e que ainda me habita. Algumas partes de mim eu ainda não consegui curar, identificar as faltas que existem em mim. Então, o que é essa solidão invisível? Existe a solidão externa, que é quando a gente não tem pessoas por perto. E essa é fácil de identificar, é claro. Estou me sentindo sozinha porque não tem ninguém aqui. Ninguém está aqui para me fazer companhia, para falar, ninguém está aqui para me ouvir. Tá difícil para mim, né? Essa solidão é uma solidão que até se resolve rápido. Se você não quer profundidade, qualquer lugar que você for, você deixa de se sentir sozinha, não é verdade? Mas existe a solidão interna, aquela que aparece quando você está casada, mas se sente sozinha dentro do relacionamento. Quando você tem filhos que ama, mas ainda assim sente um vazio que não consegue explicar. Ou quando você é uma mulher realizada no trabalho, mas quando deita a cabeça no travesseiro, sente o silêncio pesado dentro de você. Um exemplo que eu tenho desse tipo de solidão era uma época que eu não sabia identificar o que eu sentia, por que eu sentia, de onde vinha aquilo, a partir de onde eu começava a me sentir daquele jeito. Foi uma época que eu precisava muito sair de casa e passar a noite em balada com as amigas, ou eu ia para o lugar para encontrar pessoas e dançava e bebia. Mas quando eu voltava para casa, tinha dia que eu já voltava, entrava no carro e começava a chorar. Eu já começava a chorar dentro do carro. Quando eu entrava em casa, eu entrava para tomar banho, eu soluçava de tanto chorar, que eu não sabia por que eu me sentia daquele jeito. Eu tinha filhos em casa ali, eu tinha namoradinhos, eu tinha amigas, eu tinha uma vida social. Mas era um vazio tão profundo que me machucava tanto que eu deitava na minha cama, eu chorava muito. E às vezes era até o dia amanhecer.
E aí, quando amanhecia o dia, eu me falava assim: não, mas você tá carente, hein, filha? Vai comprar um cachorrinho pra você. Então, muitas vezes a gente é cruel com o que a gente sente. A gente tem medo de sentir, né? Então, a gente já finge que aquilo ali não existe, lava o cabelo, passa um batom e vai pra vida. E isso aí é como se nada do que acontece do lado de fora fosse suficiente para preencher o lado de dentro. E aqui está a chave. Porque essa solidão não é falta de companhia, é falta de conexão com a nossa própria origem. Sim, gente. Ai, lá vem ela com o papinho cabeça. Olha, senta, escuta e depois eu quero que você acabe esse episódio falando assim: meu Deus, se eu soubesse disso antes. Gente, eu tô adorando essa frase porque é uma frase que eu tenho usado muito desde 2019, na virada do ano, tá? Virou o ano 2019, a frase que eu mais falei: meu Deus, se eu soubesse disso antes, eu não tinha feito tanta cagada. Então, a origem dessa solidão, na terapia sistêmica, que é que eu trabalho, nas constelações familiares, nós aprendemos que a alma carrega memórias antigas. Então, eu sabendo ou não, sendo uma história, sendo algo que eu tenha presenciado ou não, ela tá lá. E muitas vezes essa solidão não nasceu em nós, veio lá de trás, bem lá de trás. E ela nasceu quando não conseguimos tomar de verdade a vida dos nossos pais, por exemplo. Por exemplo, não, gente, vou corrigir. A vida dos nossos pais. Quando a gente não consegue tomar a vida dos pais. E o que é tomar a vida dos pais? Eu vim daquele homem. Tudo que existe nele, bom e ruim, existe em mim. Bom e ruim. Não, mas eu não sou como ele. Aí tá lascada. Eu vim daquela mulher. Tudo que existe de bom e de ruim veio dela. É dela e é meu também. Ela é perfeita. Ela é uma pessoa comum, uma mulher comum. Ele é um homem comum. E eu tenho que agradecer, reverenciar esses dois e parar de ficar julgando, criticando e achando que eu sou o alecrim dourado, a vítima e por aí vai, né? Não vou nem aprofundar muito nesse assunto não, pra gente não brigar, tá? Então, ela nasceu quando nós não conseguimos tomar, né? De verdade a vida que veio dos nossos pais. Quando olhamos para a mãe e pensamos: ela não me deu o que eu precisava. Não me deu carinho, não me amou, não falava que me amava, não me abraçou, não cuidou de mim, me abandonou, me deu para os outros. Minha mãe me batia muito e por aí vai, né? A nossa lista de queixas. Ou quando olhamos para o pai e sentimos: ele não estava presente, ele não foi o suficiente, ele não quis saber de mim, ele não me aceitou. E você sente raiva e fica falando: eu nunca vou ser daquele jeito. Eu, quando encontrar um homem, eu vou fazer de tudo, mas eu não vou precisar deste homem. E aí, a listinha também só vai crescendo. Então, nesse lugar, o coração se fecha. E o que acontece? A alma fica buscando algo que nunca encontra. Ela busca no parceiro, busca nos filhos, busca no trabalho, mas nada é o suficiente. Porque que falta não está fora, está dentro. Você está procurando, eu procurei em relações, em amizades, em farra, em bebida, em compras, em comida, nos meus filhos. Eu procurei em todos os lugares, no trabalho, tudo que eu fazia era buscando o que eu acreditava que ia me suprir, aquilo ali que ia fazer toda a diferença, mas na verdade não era isso que eu precisava. Então eu vou te contar uma história real de uma cliente, que é claro que eu não vou falar um nome, vou mudar uns detalhes, mas a essência é real.
Ela era casada, tinha 2 filhos, um bom emprego, mas sempre dizia: eu sinto um vazio, não sei explicar. Do nada eu fico triste, do nada eu fico meio deprimida, eu posso tomar remédio, eu posso fazer o que for, que aquilo não muda. É um vazio. É um vazio. Parece que nunca eu estou completa. Quando fomos olhar para aquela história, percebi, né, que ela tinha perdido a mãe muito cedo. E desde então ela ocupou o lugar de adulta dentro da casa dela. Ela começou a cuidar, né? Ela começou a tomar frente. Ela teve que ser forte. E desde então ela ocupou o lugar de adulta, cuidando dos irmãos e até do pai. Ela nunca pôde ser apenas filha. E aí, né, só nesse ponto da história a gente já pode falar: nossa, mas parece muito com a minha história. Nossa, mas eu fiz isso também, ou conheço alguém que fez isso também. É uma história muito comum. E aquela solidão que ela carregava não era falta de amor no presente, mas a ausência de ter perdido e sentir falta da filha, né? Ela não foi filha. Então, isso é muito mais comum do que imaginamos. Essa solidão vem do lugar errado que ocupamos, do que deixamos de receber, do que tentamos carregar que não era nosso. Então, ela ocupou o lugar da mãe dela, ela teve que cuidar de todo mundo. Ali não existia mais ela, existia a força, né? Eu tenho que ser forte, eu tenho que virar adulta rápido, todo mundo precisa de mim. E eu não recebo, eu só dou. Olha o tanto de coisinha que já vai assim, né? Ah, entendi, já tô entendendo. Então, como podemos mudar esse estado? E talvez você esteja se perguntando: então, como mudar isso? Mas eu sei que é isso. Eu sei que isso acontece, isso é comum. E eu acho isso lindo. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Não custa nada. Afinal de contas, é a filha mais velha. Afinal de contas, é a que tinha mais condições. Baixando as barreiras dos julgamentos, das expectativas, do achismo, seguimos. A resposta é profunda, mas também simples. É preciso devolver o que não é nosso. É preciso olhar para a mãe e para o pai, do jeitinho que eles foram, e reconhecer: vocês me deram o mais importante, a vida. E isso é o suficiente. Falar isso é fácil? Não. Fazer isso é fácil? Não. Reconhecer isso, descer da nossa arrogância, da nossa prepotência, de acreditar que sem mim, né? Sem mim ninguém conseguiria, sem mim queria ver, e o sem mim ninguém conseguiria fazer nada. Eu tive que fazer. Me exigiram, me obrigaram, ou ninguém obrigou, mas era minha obrigação. Afinal de contas, e você vai dar um monte de justificativa e fica até com raiva, né? Quando a gente fala assim: não, né? A história não é essa. Não é muito bem essa. E é claro que isso não se faz de um dia para o outro. É um processo. Eu passei por esse processo, essa cliente passou por esse processo e várias outras pessoas nesse momento estão passando por esse processo. Não é fácil você se olhar e se sentir o suficiente. Enquanto eu estou julgando, esperando, querendo vingança, reparação ou salvar, enquanto eu estou criando expectativas em cima de uma pessoa que é como eu, que também está esperando alguma coisa, que também não recebeu de alguém, que também não conseguiu do pai e da mãe aquilo que precisou. E tá me dando aquilo assim, sangrando. Eu falo isso porque minha experiência é essa. Eu fui a mãe para minha filha, principalmente mais velha, que eu tive. Eu fui uma mãe violenta em alguns episódios, sim. Eu fui muito carinhosa, muito atenciosa. Eu fiz tudo para minha filha ser uma princesinha, ter tudo o que queria. Eu fazia de tudo para ela não sentir falta de nada. Mas havia episódios de violência. Eu tive, infelizmente, há 29 anos atrás, quando a minha filha nasceu, eu tinha 14 anos. Então, o que se esperar de uma criança com 14 anos? Se você tem um filho, sobrinho, priminho, algum conhecido de 14 anos, tenta ter uma conversa com ele aí, para você ver o nível, né, de consciência que uma pessoa uma criança de 14 anos tem. Para mim, hoje, se eu estivesse me culpando ou me exigindo,
O que eu poderia dar com 14 anos? Eu fui sensacional. Eu fui sensacional. Porque mesmo sem essa consciência, eu fui lá e fiz. Mas só que eu dei o que eu ganhei. Entende? Eu dei o que eu não ganhei, mas eu também dei o que eu ganhei. Eu dei o que eu sabia, eu também dei o que eu não sabia. Olha que loucura, né? Seguimos. Então, é claro que isso não se faz de um dia para o outro. É um processo. Mas cada pequeno passo de reconciliação com a nossa origem abre espaço dentro de nós. E esse espaço, que antes era vazio, começa a ser preenchido por presença, por vida. Não é tão difícil a gente parar um minuto e parar de ser tão revoltado ou ser tão vítima ou ter tanta expectativa, ainda mesmo adulto, ficar lá esperando. Não, mas será que ela nunca vai falar aquilo? Nunca vai me pedir perdão porque me bateu? Nunca vai me pedir perdão porque me abandonou? Nunca vai me pedir perdão porque eu cresci sem pai, etc. Quando é que isso vai parar? Quando isso vai parar de doer em você? É assim, você vai sentar, vai olhar pra você e vai falar: olha o tanto que eu falho, olha o tanto que eu consigo me equivocar. Por que eu acredito que a minha mãe e meu pai teriam a obrigação de serem seres superiores, mas muito superiores a mim, aos pais dele e até, quiçá, a Deus, para nunca me abandonar e nunca errar e nunca fazer nada? Eu esperei demais, será que não? Seguimos, né? Hoje tá bonito. Você tem que parar e falar isso pra você mesmo. Quantos equívocos, eu vou falar equívoco pra gente não usar a palavra erro, que eu não gosto dessa palavra, erro. O que será que é errado, afinal de contas? Depende, né, da expectativa e da perspectiva do outro, ou da minha, né? Então, uma prática simples que você pode fazer é parar, respirar fundo, colocar as mãos sobre o seu peito e dizer em silêncio: mãe, eu tomo a vida de você do jeitinho que ela chegou. E eu ainda acrescentaria mais: ao preço que te custou. Porque é outra fórmula mágica. Quando a gente para pensar ao preço que te custou, vai ficar mais profundo ainda se você realmente parar de querer ser tão importante, parar de querer tanto, né? Afinal de contas, você é um adulto, uma adulta. Para de querer tanto. Para de achar que é uma vítima ou que é melhor. Ah, porque eu não fiz isso. Fulano fez e eu não fiz. Fulano fez e eu não fiz. Então, bora lá. Querido pai, eu tomo a vida de você, mesmo que não tenha sido perfeito. Foi o suficiente. Eu vou confessar que quando eu falo essa frase, eu fico muito emocionada, muito emocionada. Sei onde meu pai tá, sei o nome dele, sei o endereço dele, tenho irmãos, tenho irmãs, tenho sobrinhos, tenho madrasta, tenho uma família gigante. Mas eu não sou reconhecida por eles. Porém, eu quero te falar uma coisa, eu os reconheço. Não foi fácil, não tem muito tempo, mas eu os reconheço. Então, falar pro meu pai: eu tomo a vida de você, hoje pra mim é uma verdade muito grande, muito linda. Eu fico muito emocionada. E eu não preciso mais que ele olhe pra mim e fale: ah, não, mas você é minha filha, eu te amo, você me desculpa que eu te larguei quando você nascer, você me desculpa ter feito o trem ficar ruim, difícil. Isso quer dizer que não dói, que não doeu, que não fez falta? Óbvio, faz falta até hoje. Essa solidão, essa insegurança, esse medo das relações, esse medo de tentar e me decepcionar, esse medo que a gente tem, vem de onde? Eita! Então, hoje eu falo essas palavras, né, essas frases, para mim mesma lá em casa,
ou eu pego às vezes um bonequinho, ou então a foto. Ó, gente, eu tiro o print da foto do meu pai, de quando as minhas irmãs, do parte de pai, põem foto dele, né? Em homenagem a ele, aniversário, Dia dos Pais, que nem teve um chá de bebê semana passada do meu irmão caçula. E olha, meu irmão, meu sobrinho, meu pai, minha família inteira tirou uma foto linda e eu tirei print, então eu tenho foto deles. Quando eu quero olhar para o meu pai, a foto que eu tenho print. E eu sinto um amor gigante. Eu não tenho raiva do meu pai, de verdade, eu não tenho raiva dele. Eu não tenho raiva da minha mãe. Assim, tenho raiva do que aconteceu, óbvio. E do que aconteceu, eu tenho raiva. Mas das duas pessoas, não. Eu tenho compaixão. Sinceramente, se pra mim foi muito difícil, eu imagino quanto que foi difícil pra eles. Então eu olhar hoje e falar: pai, eu tomo a vida de você mesmo que não tenha sido perfeita, porque não foi, mas foi o suficiente. Eu tô aqui, olha quanta coisa linda que eu tô fazendo, porque a minha vida veio de você, tem pedaço seu em mim. Eu sou assim porque você é assim. Eu sei fazer o que eu sei fazer porque eu vim de você. Eu sou criativa, eu sou intuitiva. Tudo que eu sou veio de você e da minha mãe. Eu sei, e eu consigo ver o que veio da minha mãe. Às vezes, assim, eu falo: não, isso veio do meu pai. Eu tenho certeza, gente, isso aqui veio do meu pai. Eu falei outro dia: não, sabe esse jeitinho meio sapequinha? Veio da minha mãe, sim, mas tem uma parte grandona que vem do meu pai, que é aquela parte mais maliciosa, meio encantador de serpentes, veio dele. E eu adoro esse meu lado, amo, apaixonada. Então, quando eu consigo falar para meu pai que mesmo que não tenha sido perfeito, mesmo que existiu dor, foi o suficiente, porque olha eu aqui, eu já dei continuidade. 5, várias continuidades. Então, essas frases parecem simples, mas têm uma força enorme, porque colocam a alma de volta no lugar certo. Gente, uma alma sofrendo, uma alma ansiando por resposta, por preenchimento, por nutrição, uma alma esperando amor. É assim que a gente vive. E se a minha alma parar de buscar isso, porque eu entender que eu já tenho tudo isso? De como foi? Eu tô aqui hoje, quer dizer que eu recebi de alguém. Ah, mas era meu pai e minha mãe. Ai, por favor, para de mimimi. Reconhece, pelo amor de Deus, reconhece o mínimo. Porque o mínimo foi tudo. Foi o suficiente. Então, às vezes eu falo assim, porque eu realmente, como eu senti, eu sei, eu passei, às vezes eu falo assim: pra que tanta exigência, se o mínimo já foi tão grande, né? Outra prática é acolher o vazio em vez de fugir dele. Parar de ter medo de ficar triste, parar de ter medo de sentir vazio, parar de ter medo de ficar com raiva, parar de ter medo do que você sente. É muito difícil parar de sentir. Outro dia eu fiz um vídeo lindo, mas eu estava parada, pensativa, que as pessoas não conseguiram entender a dinâmica do vídeo. Eu recebi um monte de mensagem: você tá triste? Meu Deus, o que aconteceu? Gente, por que as pessoas têm tanto medo de ficar triste? Eu não tenho medo de ficar triste, só que eu fico muito triste. Quando eu fico triste, eu fico muito triste. E realmente, quem me conhece fica apavorado, mas eu preciso ficar triste também. Eu só comecei a me conhecer quando eu comecei a aceitar o que eu estava sentindo. E eu fico muito triste às vezes. Então, aqui, ó, a prática que você pode fazer você pode respirar fundo e dizer para você mesma: eu vejo você, solidão. Você está aqui para me mostrar algo. Eu não preciso te rejeitar. Foi o que eu acabei de falar. Então, eu estou te vendo, solidão. Você está aqui para me falar alguma coisa, para falar para mim assim: mulher, olha para isso. Tá te faltando tomar a vida. Aceitar a vida do jeito que ela veio. Esse vazio aí é porque você tirou o que é mais importante para você. Então, você para de rejeitar. Eu não preciso te rejeitar. E apenas fique ali, ó, com a sensação por alguns segundos, sem querer mudar. Muitas vezes é esse olhar amoroso que já transforma. Mas é claro que eu te entendo se você estiver virando o zoinho aí pra mim, falando: é porque você não conhece a minha história, é porque você não sabe o que aconteceu comigo. Meu amor,
Você tá viva? Você tá aí com força suficiente para reclamar, para esperar, para criar um monte de problema na sua vida? Isso aí é o quê? De onde veio? Quem te deu? Não é o suficiente? Olha a força que você tem para reclamar. Olha a força que você teve para se revoltar. Foi isso que eu pensei comigo mesma. Nossa, mas você revoltou tanto, xingou tanto, botou o dedo na cara de um monte de gente, você fez um monte de coisa e você não vai ter força para falar que eu entendi. Vocês me deram a vida, a minha vida veio através de vocês. E se eu não parar de reclamar de vocês, eu não paro de receber da vida exatamente isso. Eu não paro de ser só mais uma reclamona e a vida vai olhar para mim e falar, nossa, mas que menina chata, né? Então, se eu vou ter aquilo que eu estou dando, que eu estou julgando, que eu estou sentindo, pelo amor de Deus, né? Se a solução está em mim, deixa eu buscar, porque eu já fiz coisa pior, né? Assim que a gente fala, nossa, já fiz tanta coisa ruim, isso é o de menos. Pelo contrário, isso é o de mais. E isso é o mais importante que você sair para comprar, para comer, para beber, para ficar bonita, para falar que está em busca da sua liberdade, da sua autoestima, em busca do meu empoderamento. Querida, se você não fizer isso, nada vai te dar poder. Nada vai te dar força. Nada. Não adianta buscar na fonte errada. A fonte é mamãe, papai. Não existe outra. Então, encerrando aqui, para você hoje ficar pensando aí um pouquinho, se precisar, tá? Pode me chamar lá no Instagram, tem uns links lá que conseguem falar comigo imediatamente. Tem a Vivência Colo de Mãe, tem o meu programa na Rádio Minas BH, tem um programa Colo de Mãe, todo domingo. Eu vou colocar as informações toda bonitinha no meu Instagram e vocês podem acompanhar por lá todas as notícias sobre os programas, sobre vivência e sobre atendimento. Atendimento é só entrar no link e falar, eu quero atendimento que eu tô muito chata. Fala assim que eu já vou entender tudo. Nossa, eu tô muito insuportável. Eu não estou me aguentando, imagina os outros. Então, para encerrar aqui, a solidão não é um defeito em você. Isso não é defeito. Isso não é um problema. Para de ver tudo como um problema. Ai, tô triste, é um problema. Ai, eu tô me sentindo muito sozinha, tô muito problemática. Ai, é depressão, gente, é TDAH, é não sei o quê, é um monte de coisa. Começa a arrumar um monte de encrenca. O problema é quando a gente arruma encrenca pra gente e pros outros, né? Ah, não, meu filho tá doente, meu filho tá com déficit de atenção, meu filho tá com autismo, o meu filho tá com alguma coisa, porque eu não tô dando conta de mim e eu estou vendo os outros como problema. Gente, pelo amor de Deus. Então, a solidão não é um defeito em você. Ela não significa que você é menos ou que está quebrada. Ela é apenas um chamado da sua alma. Presta atenção, é um chamado da sua alma. E não é só essa alma que você está acostumado a falar, não. É um chamado de uma alma muito maior. E se você quiser saber mais disso, já sabe. Link lá no Instagram. Um pedido silencioso para que você volte para o seu lugar, para que se reconcilie com a sua origem e, assim, nunca mais precise buscar fora o que já tem dentro. Gente, quando a gente descobre isso, realmente reconhece e se apodera, eu não preciso buscar lá fora o que já existe dentro de mim e eu estou dando rolê pela vida com isso tudo em mim e tô achando que os outros me devem, que eu tenho que buscar isso em outro lugar. É foda, né? Então, quando a alma encontra o lugar dela, o coração nunca mais está sozinho. E se esse episódio falou com você, meu amor, compartilhe com a mulher que também precisa ouvir isso, porque nenhuma de nós precisa carregar essa solidão sozinha. Até o próximo episódio e que você possa sentir cada vez mais que você pertence, que você tem um lugar e que a vida está dentro de você, porque isto é óbvio. Um grande beijo para você e até a próxima.